Vamos então iniciando aqui o nosso estudo do livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico Valdo Vieira. Nós vamos aqui para o capítulo número 24, para o texto número 24, Médiuns Esclarecedores, depois o número 25, Equipe Mediúnica, Médiuns Psicofônicos, e depois, Equipe Mediúnica, Médiuns Passistas. Falaremos um pouquinho sobre cada um deles, sobre essas expressões, né? Então, nosso trabalho, nosso objetivo no nosso estudo é exatamente trazer um melhor entendimento sobre cada detalhe, né, desse tipo de trabalho que nós, então, temos a oportunidade de desenvolver. Bom dia, Andréa. Bom, muito bem, vamos lá, pessoal. Encontrou? Bacana, então, Angelina, muito bom. Vou colocar à disposição do pessoal para quem quiser estudar, né? Então vamos lá. Médiuns esclarecedores. Lembrando, né, inicialmente, logo no título desse capítulo, nós temos então, muitas vezes, a expressão utilizada médiuns doutrinadores. Então tem grupos que utilizam, né, essa expressão doutrinadores, outros médiuns esclarecedores. É uma questão de nomes, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo um melhor entendimento, né, ou tendo ali, né, uma preferência de opinião, esses nomes vão se modificando. Mas, independente do nome que é utilizado, é muito importante a gente focar na função desse trabalhador, na função desse componente. Orientadores também é um terceiro que é utilizado. Então, mas, mais uma vez, né, é uma questão de preferência. Então, o que a gente foca nesse caso, como Kardec diz assim, né, as expressões, elas podem trazer para nós uma ideia superficial, e é importante a gente focar na essência, focar no fundo, né, que é a função desse componente da equipe mediúnica, que vai auxiliar, né, dialogadores. Mais um, olha, 4 termos nós temos aqui, né? Então temos doutrinadores, esclarecedores, orientadores, dialogadores, que na verdade todos eles compõem a mesma função. E é muito curioso também, porque dentro do meio espírita, conforme a gente estuda demais, né, tem prós e contras, né? Porque conforme a gente estuda demais, muitas vezes essa ideia do orgulho e da vaidade de muitos colaboradores acaba trazendo para nós muito mais divergências do que convergências, ou seja, acaba querendo muito mais a separação entre os grupos do que a sua união. Porque então a gente começa a debater, não, mas doutrinador, você doutrinar alguém quer dizer você fazer a cabeça, então é uma expressão que não usa mais. O outro vai dizer isso, o outro vai dizer aquilo. Então, na verdade, a gente tem que focar bastante na importância do trabalho, na função que ele desenvolve e nos valores que ele precisa cultivar para cumprir esse papel, para cumprir essa função. Então, nesse caso, nós já conseguimos compreender qual é, então, né, o propósito desse trabalhador, desse médium. E é um médium, porque não é apenas aquele, né? Porque também é muito comum a gente ouvir nos grupos mediúnicos dizendo assim, aquele que não tem mediunidade ostensiva vai ser esclarecedor. Porque ele não pode, então, oferecer a assistência do passe, porque ele não é considerado um médium de cura ou médium passista, que a gente vai falar sobre isso também. Ele não pode trabalhar na psicografia, ele não pode trabalhar na psicofonia. Então ele vai ser esclarecedor. Ou seja, ele é aquele que é colocado naquele grupo de pessoas que não traz nenhuma mediunidade ostensiva. Que, na verdade, nós vamos compreender o papel que é exercido aqui por esse médium na relação entre a equipe encarnada e a equipe desencarnada, em que ele vai receber ali a assistência mais direta por parte dos dirigentes do plano espiritual para auxiliar no trabalho de acolhimento e esclarecimento dos espíritos que se manifestam. Então, até nisso, nós temos também essa ideia, né? Eu trabalho como esclarecedor porque eu não sou médium ostensivo. E, na verdade, a conexão mente a mente entre dirigentes e trabalhadores encarnados se dá exatamente através desse colaborador. Por isso ele não é apenas um doutrinador, um esclarecedor, dialogador ou orientador. Ele é um médium esclarecedor, um médium orientador. Porque ainda que seja
através da intuição, que ele pode, de fato, não ter a mediunidade ostensiva na forma como ela se manifesta durante a reunião, mas a intuição que ele recebe para poder dizer as coisas certas, para que ele possa orientar de uma forma correta, ela é absolutamente intensa durante o desenvolvimento do trabalho. Então vamos lá, acompanhando aqui o raciocínio de André Luiz, e depois a gente faz um pequeno complemento no livro, né, do livro Mediunidade, Tudo que Você Precisa Saber, de Richard Simonetti. Então vamos lá. Na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da infernagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Constituídos pelo dirigente do grupo e seus assessores, são eles que os instrutores da vida maior utilizam, em sentido direto, para o ensinamento ou socorro necessários. Naturalmente que a esses companheiros compete um dos setores mais importantes da reunião. Então nós vamos lembrar que durante o trabalho, cada médium tem a sua competência. E é natural que cada médium se aprofunde em termos de estudos, em termos na parte intelectual em especial, né? Na parte de estudos, na parte de compreensão sobre o processo que está sendo vivenciado durante o trabalho de desobsessão. E naturalmente, quando a gente fala sobre reforma íntima, sobre desenvolvimento de valores, sobre a própria espiritualização, a autoespiritualização, a autoevangelização, isso é natural para todos os trabalhadores. Então nós não vamos dizer que o esclarecedor precisa ser mais evangelizado do que o médium psicofônico, por exemplo. Porque isso aí é algo comum e necessário para todos. Mas quando nós falamos sobre o esclarecedor, nós veremos, por exemplo, a necessidade dele se trabalhar nessa parte do desenvolvimento mediúnico, em especial nessa parte intuitiva, para que ele possa captar as orientações que são transmitidas por parte dos dirigentes espirituais. Aqueles que são assessores também precisam desse papel. Então, o que André Luiz sugere aqui nesse nosso estudo é que esses esclarecedores, que esses médiuns que trazem essa responsabilidade, sejam aqueles médiuns que trazem maior experiência, principalmente com relação à questão da psicologia humana. Compreender exatamente a origem da dor, de que forma conduzir essa dor, compreender exatamente aquilo que a doutrina espírita traz para nós em termos de esclarecimentos a respeito sobre as dificuldades que o espírito percorre para chegar naquela condição de sofrimento, de revolta, de endurecimento, né? Então, para isso, há a necessidade desses estudos contínuos para poder exatamente saber fazer a condução. E mais do que isso, para que ele possa desenvolver o seu acervo mental, para que os próprios espíritos, que são os orientadores do trabalho, possam encontrar em sua própria mente os recursos para orientá-lo e ajudá-lo no seu desenvolvimento. Nós já conversamos sobre isso, né? Quando se fala, por exemplo, no Livro dos Médiuns, quando nós falamos sobre um espírito que vai trabalhar, um médium que vai trabalhar com psicografia no outro idioma, né? Por exemplo, a xenografia, né? Então nós temos ali a xenoglossia, a xenografia, que são falar em línguas estranhas ou escrever em línguas estranhas. Quando um espírito, por exemplo, traz um relato, um pequeno texto, num idioma que é completamente desconhecido pelo médium, é muito difícil para que o espírito se comunique, exatamente porque se você vai falar, por exemplo, no idioma japonês, vai falar no idioma árabe, e o médium não traz nenhum tipo de esclarecimento sobre esse tipo de idioma, o espírito vai ter que desenhar letra por letra, quase que de uma forma mecânica, porque o médium não terá capacidade de auxiliar, trazendo no seu arquivo mental o entendimento sobre aquele idioma, sobre aquele vocabulário. Quando o médium tem esse entendimento, o espírito simplesmente transmite a mensagem e no arquivo mental do médium, essa mensagem já é traduzida e depois, então, trabalhada na psicografia ou na psicofonia.
Então, esse exemplo que nós tratamos, né, da parte de xenoglossia ou da xenografia, vai trazer para nós também aqui o entendimento sobre aquilo que nós estamos trabalhando na parte do esclarecimento durante o trabalho de desobsessão. Em que nós temos ali o médium que tem que ter, por exemplo, ali durante os seus estudos, essa questão do entendimento da psicologia humana. Sabem, Flor, né, o detalhe que a gente coloca é que muitas vezes um espírito vai se comunicar e ele encontra naquele médium a única opção que ele tem naquele momento. Então, depende do fenômeno. Nós já tivemos aqui, por exemplo, né, no nosso trabalho, né, o Dudu já teve a oportunidade de trazer para nós, né, um texto numa linguagem de origem africana. Né, nós já trabalhamos também na própria parte da mensagem trazida de uma forma espelhada, né, ou seja, escrita de trás para frente. Né, então os espíritos vieram trazer para nós aqui um pouco da mensagem, aproveitando o ambiente de estudo, trazendo para nós um exemplo de como as coisas acontecem. Então o espírito vai encontrar maior facilidade para aquele médium que traz ali o melhor esclarecimento, exemplificando exatamente, esse era o objetivo. Não era exatamente para trazer desafio, para trazer complicações, mas era para mostrar para nós ali, né, a presença, para mostrar para nós ali a autenticidade da mensagem, a vontade do Espírito participar conosco. Né? Então tudo isso veio para nós. Eu acho que foram umas 2 ou 3 vezes, né, Dudu, que vieram mensagens, né, no idioma diferente para nós aqui. Foi bem interessante. Foi numa linguagem indígena, se não me engano, e numa linguagem africana, né, que vieram 2 experiências bem bacanas. Né, e o Espírito teve que se virar para encontrar na mente do Dudu recursos para trazer esse idioma. Né? Exato, né? A Flor colocou, né, porque pensava que os espíritos desencarnados africanos procuram médiuns que sejam africanos. Não, pelo contrário. Eles vão encontrar, dependendo de onde eles se manifestam, os recursos que são ali compatíveis com a intenção que eles têm. Então é natural que eles procurem, sem dúvida nenhuma, aqueles que trazem uma melhor compreensão. Mas nesse caso não é uma obrigatoriedade, não é uma limitação. Né? Pois é, né? Então ali os espíritos encontram formas de auxiliar. Porque, claro, né, quando eles querem se manifestar dessa forma, eles vão procurar auxiliar também. Porque o objetivo é transmitir a mensagem. Então eles vão ajudar o médium também nesse processo. Mas, enfim, como nós vimos aqui nesse primeiro trecho, é muito importante, então, esse compromisso do médium esclarecedor estudar. Por exemplo, a gente lembra que quando se fala sobre os estudos psicológicos de Joana de Ângeles, é uma coletânea de 16 livros em que ela trata de uma forma profunda aquele conhecimento sobre a psicologia humana a partir da visão junguiana. Então o médium esclarecedor, quanto mais ele estuda, ele vai entender, por exemplo, o porquê da revolta, porquê do endurecimento, porquê das angústias, porquê da depressão. E aí então o espírito que encontra o médium, que traz essa bagagem de estudos guardadas na sua mente, vai poder facilitar muito mais a linguagem, ela vai fluir com muito mais naturalidade. Né? Pois é, trazer esse esclarecimento. Né? Mas de qualquer forma, assim, os espíritos encontram esse recurso. Vamos em frente aqui para nós. Né? Aqui vai trazer um trecho em que André Luiz vai comentar então. Né? Vejamos alguns itens do trabalho fundamental que se lhes assinala. Então André Luiz sugere como orientação para esse médium nesse papel de esclarecimento. Primeiro, guardarem atenção no campo intuitivo, a fim de registrarem com segurança as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Quando vem essa sugestão, então, de guardar atenção no campo intuitivo, isso não vem apenas por uma questão assim, eu vou ficar atento durante a reunião. É muito importante que esse médium esclarecedor, ele exercite essa intuição, através da meditação, através da percepção, através daquele trabalho contínuo, para fazer com que os espíritos encontrem maior facilidade exatamente por esse processo de adestramento. Porque é um adestramento, ou seja, é aquele trabalho de repetição, é aquele trabalho contínuo para que os espíritos encontrem essa facilidade. E lembrando que durante o trabalho de desobsessão, não é um local para fazer exercícios.
Porque a desobsessão é aquele trabalho crítico, é aquele trabalho grave que acontece no momento da assistência. Portanto, o médium não deve se desenvolver durante o trabalho de desobsessão. Existe o trabalho de desenvolvimento em que ele, naturalmente, vai ter a oportunidade de exercitar essa capacidade. No momento do trabalho, ele tem que fazer ali na hora, ele tem que estar pronto para esse trabalho, dentro, naturalmente, das suas possibilidades. Bom dia, embaixador, bom dia, abraço. Toda mediunidade pode ser desenvolvida através do estudo. O estudo traz o conhecimento intelectual e, naturalmente, a mediunidade vem também através do exercício propriamente dito. Porque é aquela história, né? Olha, eu estou aprendendo a pilotar um avião porque eu li o manual. A hora que você senta no cockpit vem outra história, né? Aí então vai naturalmente desenvolvendo. Então o trabalho do próprio desenvolvimento mediúnico, que é uma expressão que também, Arnaldo, acaba gerando no meio espírita uma certa preocupação para algumas pessoas. Porque é tão comum a gente ouvir, por exemplo, quando se fala sobre o desenvolvimento da mediunidade dentro do trabalho da Umbanda, que é usado com tanta naturalidade, não, você sente algumas coisas, você tem que se desenvolver. Você tem que desenvolver a mediunidade, porque isso vai passar, porque isso vai melhorar. E depois você traz, olha, o médium espírita também precisa desenvolver a mediunidade. E quando se fala em desenvolvimento da mediunidade, significa exatamente o adestramento dessa capacidade que ele tem. E não fazer com que a mediunidade surja, sendo que o médium não tem essa possibilidade. Ou a pessoa não tem a possibilidade. Então o desenvolvimento significa o estudo, significa a vivência da mediunidade. Então nas reuniões, por exemplo, de desenvolvimento mediúnico, o médium vai ter a oportunidade de ficar naquele ambiente de orientação, aquele ambiente onde tem ali a possibilidade de receber instruções práticas da vivência mediúnica, ele vai poder se concentrar, ele vai poder perceber a reação do seu corpo, ele vai poder perceber quais são ali as imagens, as mensagens, as percepções que ele é capaz de perceber através do foco que ele direciona. Então ele vai poder exercitar, no caso do médium de psicografia, ele vai poder, nesse momento, conseguir psicografar as mensagens que vão surgindo, né? Num trabalho, por exemplo, de psicografia, quando o médium começa a trazer ali as primeiras experimentações, é muito comum os espíritos trazerem pequenas frases, trazerem ali pequenas mensagens, trazem poemas, trazem relatos, e depois, naturalmente, conforme o tempo vai passando, ele vai recebendo relatos maiores, textos maiores, e depois ali, durante o trabalho, né, aquele que é o dirigente do trabalho de desenvolvimento, vai dizer para ele, olha, o que você sentiu naquela hora, o que você sentiu antes, o que você sentiu durante, depois, porque aí o médium vai se conhecendo. E até mesmo, durante esse trabalho onde vários médiums estão juntos, é natural que depois eles comecem a trocar experiências, percebendo que aquilo que o médium sentiu é muito diferente daquilo que o outro sentiu. E então, através do autoconhecimento, o médium vai começando com a prática, com a vivência, trabalhando com maior segurança. O Arnaldo colocou, né, bem de qualquer maneira, né, sendo a mediunidade orgânica, desenvolvimento para mim é estudo e prática. Isso ocorre principalmente com a psicografia. Com todas, né, Arnaldo? Até mesmo, né, durante o passe, por exemplo, aquele médium que começa a estudar sobre magnetismo, que começa a estudar sobre a postura, que começa a estudar sobre a aplicação do passe, ele começa também a sentir no seu corpo. Tem aqueles médiums que começam a sentir um calor muito forte na mão. Tem aquele médium que começa a sentir, né, André, as mãos dele parece que dobraram de tamanho, porque ele começa a sentir uma grande concentração de energia. Tem aquele médium que fica mais sonolento, tem aquele médium que fica cansado no final do trabalho, tem aquele médium que começa a sentir os efeitos do paciente que está recebendo o passe. Então, ou seja, nós percebemos que cada faculdade mediúnica traz para nós a sua característica. Então nós vamos perceber que não existe aquele médium que é mais privilegiado por ter uma faculdade diferentemente do outro. Então você tem o médium psicofônico, que trabalha com características muito específicas, o psicográfico, o passista, enfim, temos ali várias características, inclusive depois entrando no médium da psicopictografia, da música mediúnica, o médium vidente, todos eles vão ali despertar características específicas. Então, o estudo traz para nós um entendimento teórico
de como é, eu sempre gosto de dizer, da fisiologia, né, ou seja, de como é o processo de desenvolvimento da mediunidade, e depois, através da prática, ele vai gradualmente tendo essa compreensão de como funciona a mediunidade na característica dele, na faculdade que ele desenvolve, e de que forma que isso o afeta. Porque não basta apenas ele dizer, eu sou médium psicofônico. Depois de uma psicofonia, o médium pode ficar absolutamente exausto. O médium pode ir para casa, por exemplo, trazendo resquícios dos efeitos do contato com aquele espírito perturbado, aquele espírito doente. Então, esse autoconhecimento é muito importante também durante o processo, por isso que é chamado de desenvolvimento mediúnico, porque é um processo que vai avançando, que vai então ali trazendo para ele um melhor conhecimento. Inclusive nós temos, né, o próprio Emmanuel traz para nós uma diferença entre mediunidade e mediunismo. Quando ele fala em mediunismo, ele fala sobre aquela mediunidade que é desenvolvida de uma forma intuitiva. E quando ele fala em mediunidade, a mediunidade é aquele processo de desenvolvimento envolvendo estudo e prática. Então, para os médiuns espíritas, a mediunidade trabalhada, desenvolvida de uma forma segura, é muito mais importante do que essa ideia da mediunidade intuitiva. Ou seja, você sente alguma coisa? Então entra na roda que a gente vai ver o que vai acontecer. Dentro das práticas espíritas isso não é recomendado e os centros espíritas não trabalham dessa forma, pelo menos os centros espíritas que são bem orientados. Bom dia, soldado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, perdendo o que vocês estão escrevendo. Dudu colocou, né, acredito que a minha ostensividade no início dos estudos foi para só exemplificar e trazer o melhor conhecimento do que se estudava lá atrás, e aos poucos isso foi saindo. E vejo hoje com muita alegria que os médiuns da sala aqui chegaram e ajudam bastante nos estudos de hoje, né? E eu sinto que hoje sou muito mais tranquilo nesse aspecto, podendo até contribuir como o que o Dudu escuta, e não com o que o espírito traz ou trazia bastante, né? No começo a gente lembra que eram aqueles primeiros contatos que traziam para nós, né, primeiro, né, a segurança da presença e do porquê das comunicações que os espíritos traziam. Depois de um tempo, quando começaram a chegar para nós os depoimentos, e esses depoimentos, essas orientações, estando diretamente relacionadas com os temas que eram estudados, então passou do experimento, passou do despertar para todos nós desse contato, dessa relação que nós temos hoje, ou que nós tínhamos naquele momento, com as equipes espirituais, e depois então vieram exatamente ali, abrindo esse canal de comunicação, trazendo para nós conteúdo para nos ajudar no nosso estudo. Então também é um processo em que o nosso próprio grupo também foi se desenvolvendo nesse aspecto. André colocou aqui, né, ele desenvolve e depois educa. É isso? Porque há médiuns que trabalham, mas não apresentam boa educação, ou seja, não conseguem dominar o espírito e falam de qualquer maneira, né? Na verdade, o desenvolvimento é a própria educação, André. Tá? Então é importante a gente lembrar que o médium que se desenvolve, ele vai trazendo também o conhecimento e vai também trazendo o conteúdo. Então a gente não diferencia em termos de expressão, desenvolvimento e educação, que na verdade é a mesma coisa, é uma questão de palavras apenas, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui também, que eu acho que eu perdi... Não perdi nada, acho que eu consegui pegar aqui. Bom, vamos lá então. O primeiro ponto que a gente colocou, tratando aqui, né, o Dudu colocou, nós sabendo que a sala tem uma mentora, foi importante, sem dúvida, foi fundamental para todos nós, né? Não apenas temos a presença, mas temos orientação também. Soldado lembrando aqui, né, a educação é essencial, assim como a saúde, né? Exato. O desenvolvimento vem do estudo e da presença no centro dentro do trabalho que ele vai precisar realizar como médium, né? Então, de novo, o desenvolvimento vem do estudo e da presença no centro dentro do trabalho que ele vai precisar realizar como médium, né? Então, nesse caso, a gente lembra, né, que o trabalho dentro de um centro espírita, ele tem ali objetivos. Então é diferente, por exemplo, da relação que nós temos aqui, que é uma relação de comunicação, de instrução. Mas quando a gente vai para o centro espírita, ali é diferente. Porque ali nós temos trabalhos muito mais objetivos, né?
no sentido de auxílio, de assistência àqueles sofredores, de comunicação com outros espíritos para auxiliar aquelas pessoas que frequentam a instituição. Abrem-se portas para que os orientadores espirituais auxiliem no desenvolvimento do trabalho da instituição e no acolhimento dos frequentadores do centro espírita. Então ele é bem diferente do trabalho que acontece, né, da comunicação que acontece num grupo como o nosso, por exemplo. Né? Avançando, vamos lá. Tema bem interessante da gente estudar, né? Então, número 1, primeiro, guardar a atenção no campo intuitivo, que a gente estava falando, foi daí que surgiu para nós a ideia, né, o tema, né, de pensarmos muito nessa questão do autoconhecimento, do próprio desenvolvimento da sua capacidade, para que durante o trabalho os espíritos encontrem facilidade para as sugestões e os pensamentos dos benfeitores espirituais que comandam as reuniões. Então, nesse caso, nós vamos lembrar que os encarnados fazem parte de uma cadeia de assistência em que os espíritos comandam. Tanto é assim que são esses coordenadores do trabalho que conduzem os espíritos que serão atendidos para a equipe mediúnica e depois levam-nos para a devida assistência nesse outro ambiente. Então, o trabalho feito pela equipe encarnada, ela tem dois objetivos. Primeiro, claro, de fazer assistência nesse plano mais denso que nós vivemos. Aí nós vamos lembrar de choque anímico, nós vamos lembrar da proximidade dos espíritos que são atendidos com a realidade do mundo físico, mais especificamente, né? Ou seja, nós poderíamos conversar com eles numa linguagem muito mais próxima daquela realidade psíquica que eles ainda vivenciam. Mas, por outro lado, as equipes encarnadas estão ali para um processo de autoeducação. Lembrem mais uma vez, eu insisto sempre nessa lembrança, o professor Severino Celestino dizia sempre, né? Quer dizer então que se o centro espírita não existisse, os espíritos sofredores não seriam assistidos? É claro que seriam. Mas a partir do momento em que a mediunidade se abriu como um campo de comunicação ordenado, coordenado, bem dirigido, isso deu para nós a oportunidade de também sermos assistidos, desenvolvendo em nós ali os valores para que pudéssemos prestar esse tipo de assistência, para que tivéssemos uma maior compreensão sobre a nossa natureza espiritual, sobre a realidade do mundo espiritual. Então, quer dizer, nós somos convidados a participar desse trabalho. Nós não somos fundamentais para que o trabalho aconteça. Porque se nós encarnados nos fechássemos, né, basta a gente lembrar, por exemplo, né, quantos grupos espíritas existem no nosso planeta. Quer dizer, então, que se a gente for lá para a Indonésia, que não tem um centro espírita, um espírito obsessor, um espírito sofredor, ele não tem assistência, ele é largado na mendicância? Pelo contrário, ele é assistido tanto quanto em qualquer lugar. A diferença é que nós estamos colaborando também com esses grupos. O Arnaldo colocou, né, há 8 anos que tem dificuldade de locomoção por causa do tratamento. Não frequento o centro, contudo mantenho reuniões e alguns trabalhos em casa. Trabalhos de estudos, né? O que é recomendável, como o próprio André Luiz coloca para nós, é exatamente ali, né? Um trabalho de desobsessão, por exemplo, é como se fosse uma cirurgia. É um trabalho feito numa UTI. Né? Então tem trabalhos que devem ser realizados no ambiente seguro do centro espírita e outros trabalhos em que nós podemos, através da comunicação mediúnica e de uma regularidade, de um equilíbrio, de um estudo, permitir que os espíritos, então, se comuniquem também através conosco dentro do ambiente doméstico. Né? Então, quer dizer, é muito natural que isso aconteça, e o próprio Kardec falava sobre isso e exemplificava na própria Revista Espírita. Né? Mas isso também é um tema, Arnaldo, que hoje, dependendo de onde você fala, com quem você fala, isso gera uma polêmica, né? Que para nós aqui não tem polêmica, para nós é muito natural e é muito tranquilo, tanto que é assim que já há alguns anos que nós temos, né, o privilégio de recebermos esse contato com os espíritos amigos. Mas quando você fala isso para outros grupos, o pessoal começa a pensar, né, fora do centro espírita, você não pode ter qualquer tipo de contato. E Kardec mostrava isso com muita tranquilidade. Porque é importante você pensar, não é onde você faz, mas é o que você faz e como você faz. É isso que vai fazer a grande diferença. Né?
Bom, segundo item, avançando um pouco mais aqui para nós, tocar no corpo do médium em transe somente quando necessário. Então aqui nesse caso é só uma recomendação que André Luiz traz para nós, né, que o médium tem que ter ali uma postura, uma conduta, então quando for necessário, porque no caso ali, durante a comunicação, não tem necessidade de ficar tocando no médium que está recebendo ali a comunicação. Né? Então, é simplesmente uma questão de conduta dentro do centro espírita. Né? O Arnaldo colocou também, né, gera polêmica sim, mas me inspira muito em Herculano Pires, que realizou a maioria dos seus trabalhos em sua própria casa. Né? Aliás, Emílio Miranda, né? Emílio Miranda, no caso aqui. Né? Então, depende muito do trabalho, né, Arnaldo? Então, nesse período, por exemplo, de pandemia, isso trouxe para nós uma lição muito interessante. Nós do Espiritismo.net, no nosso trabalho de atendimento fraterno, naquele período inicial, né, lembrando que a pandemia começou a provocar realmente ali danos na nossa sociedade aqui do Brasil, a partir de março de 2020. Quando foi mais ou menos ali no mês de agosto, setembro, quando as casas espíritas já estavam fechadas, nós começamos a receber muito contato de trabalhadores de centros espíritas que estavam assim desolados. Como nós podemos trabalhar mediunicamente? Será que nós podemos continuar nossas reuniões? Então, nesse caso, trabalhando virtualmente dentro do ambiente doméstico, as orientações que nós passávamos eram, olha, primeiro, é muito importante que o grupo aproveite esse período de restrição para estudar. Porque eles queriam continuar fazendo um trabalho de assistência, um trabalho de desobsessão, um trabalho de comunicação. E aí, então, quer dizer, aquele período trouxe uma grande desorientação para muitos trabalhos. E nesse caso, né, era necessário uma atenção muito grande para que nós não extrapolemos na boa vontade de ajudar, sem que nós tenhamos a preparação para isso. Então trouxe para nós algo muito interessante. Dudu trouxe para nós aqui uma comunicação, né, um comunicante amigo do grupo. Muito obrigado, seja bem-vindo. Veio para nós aqui. Nesse momento a irmã traz e trará a leitura e o texto redigido de forma vibratória, com uma boa presença de nossa irmã, que com boas assiduidades segue o caminho do desenvolvimento da sua boa contribuição no meio mediúnico em que nos encontramos aqui, em excelentes conversas e trocas de variações na forma de vários livros que são e serão estudados durante um ciclo que não tem fim, e que por enquanto trará essa forma de aprendizado em que vocês, estudantes da doutrina, sentirão que tudo está valendo a pena até hoje, até agora. Né? Então está ali para nós. Então ali sempre orientações que chegam, essa preocupação que a gente tem, esse cuidado que a gente tem por parte desses amigos que nos auxiliam, que nos orientam aqui na nossa tarefa. Então, nosso grupo é um grupo de estudos. As comunicações vêm para nós com o objetivo de estudos. Agora, nós temos grupos que trazem o seu perfil de trabalho, que dentro da devida orientação, dentro do devido cuidado, acaba também recebendo a assistência que precisa. Né? Bom dia, Sandra. Bom dia, Eva. Não tinha te visto, querida. Beijo. Bom dia, Eva. Vamos lá avançando, pessoal. Terceiro. Olha só, como eu falei para vocês aqui no início, a grande responsabilidade do esclarecedor. Então, é uma relação muito direta. Né? Para que o esclarecedor cumpra bem o seu papel, ele precisa estar esclarecido. Parece algo óbvio, parece algo natural. E assim é. Porque André Luiz coloca assim para nós. Estudar os casos de obsessão surgidos na equipe de médiuns psicofônicos que devam ser tratados na órbita da psiquiatria, a fim de que a assistência médica seja tomada na medida aconselhável. Então, essa preocupação de estudar os casos é algo fundamental. E eu trago para vocês sempre, né, durante os nossos trabalhos de atendimento fraterno, nosso curso de formação de atendentes, estudo de casos, em que você tem que ler material, em que você tem que pesquisar, você tem que compreender, porque nesse caso, por exemplo, aqui, estudar os casos de obsessão que devam ser tratados na órbita da psiquiatria é uma orientação feita pelos dirigentes do grupo, pelos esclarecedores do grupo, que precisa diferenciar aquilo que é um distúrbio espiritual e aquilo que é um distúrbio psíquico.
ou ambos acontecendo ao mesmo tempo. Então é muito importante que ele saiba fazer essa diferenciação. Porque no caso do atendimento fraterno, por exemplo, só para fazer um paralelo, a gente costuma sempre orientar, olha, você orienta aquela pessoa para que ela possa se trabalhar espiritualmente a partir do conhecimento, da compreensão da doutrina espírita, mas é muito importante também que ela receba assistência aqui no nosso mundo para que ela consiga conduzir a sua vida de um modo harmonioso, de um modo equilibrado. Então existe a necessidade de um intercâmbio entre os trabalhos espíritas e os trabalhos feitos fora do mundo espírita. Porque a saúde de uma pessoa não é fora do espiritismo, não há salvação. Trabalha-se espiritualmente, trabalha-se mentalmente, trabalha-se organicamente. São aqueles 5 aspectos que nós já conversamos, né, no trabalho do homem integral que Joana de Ângeles traz para nós. Então nós somos seres psíquicos, somos seres orgânicos, somos seres sociais, somos seres espirituais e somos seres espíritas. Se um desses elementos entra em desequilíbrio, isso provoca uma reação em cadeia, fazendo com que o indivíduo se desequilibre como um todo. E aqui nesse caso que André Luiz fala para nós, mesma coisa, com o mesmo pensamento do atendimento fraterno, aqui também no trabalho de desobsessão. Aquela pessoa que se apresenta, lembrando que a desobsessão ela pode ter como causa a influência espiritual, que gera no indivíduo um desequilíbrio psicológico, um desequilíbrio da sua saúde mental, como pode ser uma consequência em que ele começa com desequilíbrio mental e depois sofre uma influência espiritual. Quantos são aqueles que se apresentam numa reunião de desobsessão apresentando uma depressão profunda, com ideações suicidas? E a pergunta é, qual foi a causa dessa depressão, dessa ideação? Foi um espírito que provocou isso na sua saúde mental, esse desequilíbrio, ou foi ele que já trazia essa tendência e, através da afinidade com o espírito obsessor, abriu as portas para que recebesse com maior intensidade esse grau de perturbação? Então é necessário que haja o estudo por parte daqueles orientadores para que ele veja naquele caso e seja capaz de analisar. Número 4. Cultivar o tato psicológico, evitando atitudes ou palavras violentas, mas fugindo da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la, na convicção de que é preciso aliar raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista alcance o máximo rendimento. Olha só isso aqui agora. O caso do médium esclarecedor, o papel dele nesse trabalho, é um papel em que ele tem que ter uma facilidade muito grande de criar empatia, de conseguir compreender a natureza humana, a natureza espiritual daqueles que são assistidos, para que ele possa conversar de uma forma proveitosa, porque nós temos muitas vezes ali aqueles esclarecedores que, embora tenham boa vontade, a gente lembra que o nosso foco nesse nosso estudo é sempre observar a boa vontade, a sinceridade na intenção de ajudar. A gente não fala daqueles que se aproveitam do trabalho para enaltecer o próprio ego, aquele que se aventura nesse propósito. É aquele que faz de boa vontade. Só que nem sempre ele traz ali uma facilidade para desenvolver esse papel. E nem sempre a instituição tem colaboradores disponíveis para ocupar esse papel. Nós já falamos sobre isso. No início do livro, André Luiz sugere que uma equipe de desobsessão tenha entre, no máximo, 12 a 14 colaboradores. Mas e aquela casa espírita que a gente conversou, que se desenvolve dentro de uma casa com 2 cômodos, que tem 5 médiums, 5 trabalhadores na instituição? Nesse caso, você trabalha com o que tem. E muitas vezes aquele colaborador que faz o papel do esclarecedor, às vezes é uma pessoa muito rude, porque a vida transformou naquela pessoa nem sempre tão flexível, mas ele é uma pessoa com boa vontade, os espíritos compreendem que ele está ali realmente querendo ajudar. Mas nem sempre ele facilita essa comunicação. Então, às vezes, quando é colocado para nós aqui, né, evitando atitudes
ou palavras violentas, né? Quantas histórias são contadas naqueles casos? Pois é, Dudu, faz ali inversão, né? Hoje você vai, depois eu vou, e assim a gente vai, cada um cumprindo o papel, né? Porque é necessário. O Centro Espírita não dispõe dessa facilidade. E mais uma vez a gente usa como referência aquilo que o Richard Simonetti trouxe para nós, lá no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, que tinha 58 grupos mediúnicos. Não eram 58 médiums, eram 58 grupos mediúnicos. Enquanto que uma casa espírita trabalhava com 3, 4 trabalhadores, suando, porque era o que eles tinham naquele momento. E aí então você vai trabalhar com uma variedade menor. Então são bons trabalhadores, são dedicados, né? Então são dedicados, mas nem sempre eles conseguem desenvolver da melhor forma. Então aqui, como eu dizia para vocês, quantas e quantas são as histórias em que aquele esclarecedor, no momento da orientação mediúnica, começa a bater boca com o obsessor, com aquele espírito que está sendo atendido. Ele faz uma acusação, porque você é isso, ele responde, um começa a retrucar com o outro e tudo mais. E ao mesmo tempo, né, ou seja, esse bate-boca improdutivo acaba atrapalhando muito mais, acaba criando um conflito dentro do trabalho, em que aqui todo o esforço feito pelos espíritos na dimensão espiritual para acolher aquele espírito, né, para recolher aquele espírito, para conduzi-lo até a reunião mediúnica. E aí então todo esse esforço ele acaba sendo perdido, porque durante o trabalho esse médium esclarecedor não teve esse cuidado para dialogar com aquela pessoa. Porque ele já traz uma predisposição, ele já vem na defensiva muitas vezes. Então é importante que o espírito, né, que o médium nesse caso, saiba conduzir ali o trabalho que está sendo desenvolvido. E da mesma forma, fugindo também da doçura sistemática que anestesia a mente sem renová-la. Nesse caso, aquela condescendência, né? O espírito mostra ali que ele se encontra naquele erro, se encontra naquela postura, e aí então com a boa vontade a gente fica, pois é assim mesmo, e começa a tratar com aquela doçura. Então, ao mesmo tempo em que você tem que ter o cuidado, a doçura, você tem que ter a firmeza também na condução. E é aí que André Luiz coloca para nós raciocínio e sentimento, compaixão e lógica, a fim de que a aplicação do socorro verbalista, que é através do diálogo, através da conversa, alcance o máximo de rendimento. Muito importante. Exato, Brás, energia ao conjugado nessa hora. Depois ele coloca impedir a presença de crianças nas tarefas da desobsessão. Aqui no caso é uma orientação específica, né, porque ele fala muito mais por visitantes ou mesmo pessoas que são crianças que passam por essas dificuldades, né, mas cada caso é um caso, como a gente já viu, né, crianças, adolescentes que trazem ali, distúrbios espirituais, distúrbios mediúnicos relacionados com desobsessão. Então tem todo o cuidado, né? Eu tive um caso na minha família de uma prima que ela tinha ali por volta dos seus 5, 6 anos de idade, e ela tinha uma mediunidade muito sensível. Então ela recebia, conforme ela relatava, tanto que ela dormiu com a mãe até os 12, 13 anos de idade, porque durante a noite vinha sempre ali, conforme ela relatava, um espírito que fazia ameaças, que ameaçava pessoas da família. Ela tinha um apego muito grande com a avó, e aí o espírito dizia, sua avó vai morrer, nós vamos levar sua avó, você vai ficar sozinha. E ela sofria muito, então ela, durante esses traumas que ela recebia durante a noite, ela estava então a dormir com a mãe até essa idade. Aí ela foi levada ao centro espírita para receber a orientação. A mãe era espírita, o pai era católico, mas mesmo assim aceitaram, entenderam, compreenderam a proposta, foram orientados de fazerem de uma forma terapêutica o evangelho no lar, voltado para ela e para o irmãozinho, que era mais novo. Depois ela foi sendo conduzida para um pediatra, que era também homeopata e que também era espírita. E aí, então ela fez um tratamento homeopático para poder se trabalhar emocionalmente,
fez um trabalho do Evangelho no lar para se trabalhar espiritualmente, e naturalmente, conforme ela foi amadurecendo, a mediunidade foi se assentando, digamos assim, foi se acalmando, e ela não teve mais esses distúrbios. E era uma criança de 6 anos de idade. Então, nesse caso, é levado para um trabalho de desobsessão, não é recomendável. É recomendável, nesse caso, que o nome e o endereço da família sejam levados para a reunião mediúnica, e ali então é feito um trabalho de evocação do espírito, que você pode fazer também esse trabalho à distância. Então são recursos que o grupo vai encontrando para poder auxiliar aqueles que precisam, mas não é recomendável que a criança esteja presente, salvo que seja uma situação emergencial, porque aí vai depender realmente ali da análise dos dirigentes do trabalho, né? O Braz lembrou aqui, né, já lidei com um obsessor, que para resolver tive que conquistar a amizade e simpatia dele, né? Ah, Dona Ivone, né, Braz, contava para nós, conforme nós estudamos, lá no livro Recordações da Mediunidade, foram aqueles que passavam por aquele processo de desobsessão que ela conquistava, e o espírito dizia, conforme ela relata no livro, né, dizendo assim, olha, eu compreendo a sua boa vontade, meu problema é com ele. E aí então ela criava amizade com esse espírito, porque depois ela passava a ter uma certa relação com ele durante os trabalhos, nas suas percepções, em que ela usava agora essa amizade para demover o espírito dessa intenção. E ela falava, eu não tenho nada contra você. O meu problema é com ele, nós temos história, eu preciso me vingar, aquela coisa toda, né? Exato, até esclarecer, até chamar a razão. Bom, aqui depois, no final, para a gente poder concluir aqui esse nosso trecho, André Luiz coloca, né, outros aspectos de suas funções são lembrados nos capítulos 13, 32 a 37. Só para a gente lembrar então aqui o 13, sobre o dirigente, o papel do dirigente, né, vocês se lembram que quando nós conversamos, né, eu trouxe para vocês o exemplo do maestro, né? O maestro ele tem que ser técnico na parte da música, ele tem que ser administrador para poder ali gerenciar a presença, os recursos, o ambiente, de que forma que a orquestra vai trabalhar, e ele tem que ser político para poder ali organizar os egos, né, e as intenções das pessoas. O dirigente ele cumpre esse mesmo papel. E depois ele coloca de 32 a 37, de 32 a manifestação do enfermo espiritual e até o esclarecimento. A gente vai depois, oportunamente, falar sobre cada um desses casos. Bom, nós vimos aqui então, por enquanto, o item número 24, médiuns esclarecedores. Deixa eu colocar aqui a mão, só um instantinho. Médiuns esclarecedores. Deixa eu ver. Tá. Agora a gente vai para o livro Mediunidade, tudo que você precisa saber, do Richard Simonetti, e a gente vai ler rapidamente aqui algumas questões, lembrando mais uma vez que esse livro ele foi organizado a partir de dúvidas, né, que surgiam durante os encontros, durante as orientações, palestras, e aí então ele fez uma coletânea e trouxe para esse livro, baseado exatamente nessas dúvidas. E eu estou aqui agora no capítulo que fala Espíritos Sofredores, porque são algumas questões que são trazidas que também vão falar sobre o papel do médium esclarecedor. Então vamos rapidamente aqui aproveitar esses nossos minutos finais. Espíritos sofredores. Primeiro, o que significa a expressão espírito sofredor? É alguém preso às impressões e angústias da vida física. Sente-se perplexo e aflito, não raro inconsciente da sua situação, a vagar sem rumo. Então, já que nós falamos que o trabalho de desobsessão, embora tenha esse nome, desobsessão, que significa trabalhar ali, né, tirar o obsessor, e mais uma vez, quem é o obsessor? É aquele espírito obcecado por determinada ideia. Então é importante a gente compreender as expressões, o significado. Uma pessoa que é obcecada, por exemplo, né, eu sou obcecado pelo meu time, sou obcecado pelo timão. Então, para mim, assim, eu vou ter no meu quarto pôsteres, eu vou ter objetos que vão lembrar meu time,
e tal coisa. Eu sou obcecado por um artista, por um cantor, sou obcecado por ele. No caso das questões espirituais, porque a gente trata muito mais de elementos morais e psíquicos e emocionais, aquele obsessor é aquela pessoa obcecada por uma intenção, geralmente ligada a um sofrimento que ele vivencia, ou alguma fixação com o encarnado ou com o desencarnado, que vai fazer com que ele tenha essa relação doentia. Um obsessor, por exemplo, né, um marido, uma esposa, um companheiro que desencarnou e não aceita que aquele outro, tomado pelo ciúme, pelo sentimento de posse que ele tem, ele não admite que aquela pessoa construa a sua própria vida agora sem a presença dele. Então ele se junta dizendo, aquela pessoa me pertence. Ele está obcecado por ela. Portanto, ele se torna um obsessor. É aquela pessoa que sofreu por causa de uma atitude equivocada de uma pessoa com quem ele convivia. Ele se torna, então, obcecado pelo desejo de vingança. Então, essa é a ideia da obsessão. Mas isso, dentro da doutrina espírita, quando nós não temos uma devida compreensão, isso vira um rótulo em que o obsessor é um espírito mau. E, na verdade, é um espírito que sofre exatamente por essa fixação, por essa, como é chamada por Joana de Ângeles, por essa monoideia, em que a vida dele gira em torno daquele sentimento, daquela ideia. E aí, então, o trabalho do esclarecimento nesse processo de desobsessão é quebrar esse ciclo, fazendo com que ele veja, expanda a sua consciência e veja novas possibilidades de conquistar a felicidade. Então, esse é o espírito sofredor. É esse que é rotulado como obsessor. Então, por isso, reunião de desobsessão, ela poderia, né, dentro desse processo de troca de nomes, de troca de termos, chamar de reunião de assistência espiritual. Aquele que era o doutrinador passa a ser o esclarecedor, o dialogador, o orientador. Apenas para mudar os conceitos, né? Porque nós ainda temos essa dificuldade de entender o significado das palavras. E os espíritos já disseram para Kardec em duas oportunidades interessantes do Livro dos Espíritos, né, dizendo assim, olha, primeiro vocês se entendam com as palavras, porque nós estamos trazendo as ideias. Então, os nossos vocabulários trazem para nós determinadas imagens que muitas vezes distorcem a verdadeira realidade. A verdadeira realidade não, né? Se a realidade já é verdadeira, né? Mas, de qualquer forma, distorcem a realidade. Então, esse é o espírito sofredor. É aquele que está preso ainda às impressões e angústias da vida física. Segundo, qual a utilidade de sua manifestação? Esses espíritos situam-se como sonâmbulos, alienados da realidade espiritual, exatamente porque se encontram presos às impressões e angústias da vida física. Em contato com as energias do ambiente e do médium, experimentam uma revitalização e um despertar, habilitando-se a dialogar com o doutrinador. Aqui nesse caso, o Simonetti utiliza a palavra doutrinador, que nós não precisamos ficar debatendo sobre isso, porque já entendemos qual é a ideia que nós temos que abraçar. De qualquer forma, através desse diálogo, ele então ele sai do seu ambiente. É engraçado, né? Hoje de manhã eu estava ali pensando, né, na minha rotina de hoje, nos meus compromissos, nos meus trabalhos e tudo mais. E enquanto ali, né, as coisas iam acontecendo, café da manhã e tal, arruma daqui, arruma dali, eu ficava ali mentalizando aquilo tudo. E aí, de repente, aqui em casa me chamaram a atenção. Olha, você lembra daquela coisa que ficou de fazer e tal? Aí eu tive que parar de raciocinar, de pensar naquilo que eu estava elaborando em termos de planejamento para o meu dia, para pensar naquela outra coisa. Então, a ação que estava, eu estava tão absorto nessa ideia, né, do que eu precisava fazer, que é como se eu tivesse sido arrancado daquilo que eu estava pensando para pensar numa coisa diferente. E certamente todos nós, todos vocês aqui, todos nós juntos, já passamos por isso, né, de você estar concentrado em alguma coisa e alguém de repente do nada toca num assunto que não tem nada a ver com aquilo e você para, dá aquela ajeitada ali nas nossas engrenagens mentais para poder agora focar em outra coisa. Isso acontece naturalmente no nosso cotidiano, quando nós estamos focados numa ideia.
Pois é, até sai do foco, né, Brás? Nesse caso aqui do processo de esclarecimento desse espírito, ele não está apenas a determinada ideia. Ele está preso a essa ideia. E essa prisão em que ele se encontra são aqueles espíritos que muitas vezes vivem durante séculos nessa mesma condição. Dá para ter uma ideia? Por exemplo, quando nós pegamos ali um espírito que viveu naquele período da escravidão e traz dentro de si aquele desejo de vingança pelo sofrimento que ele vivenciou naquele passado e ele não consegue pensar em outra coisa além disso. E aí então quando ele se manifesta numa reunião mediúnica, vem então aqueles trabalhadores do esclarecimento e começam a conversar com ele na tentativa de abrir as suas ideias, de mudar o foco do seu pensamento. E isso nem sempre é fácil. Reuniões mediúnicas que acontecem várias e várias vezes para atender esse espírito, para fazer com que gradualmente ele vá modificando a sua forma de pensar. Número 3, deixa eu correr aqui para não atrasar o nosso encerramento. Por que doutrinador? A resposta de Simonetti. Na verdade, esse termo é inadequado, já que, em face de sua perturbação mental, a entidade não tem condições de receber informações doutrinárias. Entretanto, está consagrado pelo uso. O doutrinador é alguém que conversa com os espíritos manifestantes. Pode ser o dirigente da reunião ou um dos participantes devidamente treinado. Então é a capacitação para que aquele trabalhador possa de alguma forma colaborar. E o que faz o doutrinador? A principal providência é tirar o espírito do trauma, relacionado com a chamada passagem. Se desencarnou num acidente, por exemplo, conserva as impressões do momento da morte. Sofre como quem vivencia indefinidamente um tormento. Falando firme, com carinhosa insistência, procurará demonstrar-lhe que não está mais naquela situação. Encontra-se num pronto-socorro, foi medicado e está em recuperação. E o informará de quem morreu? De que morreu, né? Ou seja, vai dizer para a pessoa, olha, você precisa entender que você morreu. A resposta de Simonetti é o erro cometido por muitos doutrinadores. Chegam a recomendar ao espírito, suba, irmão, você não pertence mais ao mundo dos vivos. Subir para onde? Expressão equivocada. O plano espiritual é uma projeção do plano físico, uma dimensão que interpenetra a nossa, e dizer-lhe que morreu poderia deixá-lo numa situação pior. O susto será grande. Vá para a luz, como dizia nos filmes, né, que a gente vê. Quando o espírito será informado? No livro E a Vida Continua, psicografado por Chico, André Luiz explica que devemos deixar o próprio espírito perceber. A gente estudou, né? O último livro que a gente teve aqui foi o E a Vida Continua, e a gente viu aquele casal que foi naturalmente percebendo na colônia onde eles foram assistidos que eles estavam numa condição diferente, até que tiveram ali a real percepção através do contato com os instrutores, né? Ele descreve um hospital onde pacientes estão internados há meses sem conhecimento de que desencarnaram. Isso não significa que nunca devamos informá-lo, mas que o façamos em caráter de exceção, quando sentimos que está maduro para encarar a realidade espiritual. Depois aqui vai trazendo para nós, né, outras questões, são duas questões rápidas, deixa eu ler aqui. Esse trabalho de assistência não pode ser feito pelos mentores espirituais com maior eficiência? Sim, desde que haja condições favoráveis. Ocorre que, quando o desencarnado se encontra em perturbação, na fase de adaptação à vida espiritual, não tem condições para perceber a presença dos mentores. Daí a utilidade da manifestação no centro espírita. E a última questão. Considerando a quantidade de pessoas que morrem diariamente no mundo, os grupos mediúnicos provavelmente não atendem nem a 1% desse contingente. Como ficam os demais? Pergunta interessante, né? Foi exatamente aquilo que nós conversamos.
Na Indonésia, alguém acabou de desencarnar. O que acontece com ele se ele entrar nesse estado de perturbação, sendo que não tem grupo mediúnico para acolhê-lo? Se alguém sofre uma queimadura e não há hospital para o tratamento adequado, o médico o atenderá no consultório, precariamente. O mesmo ocorre com os desencarnados, quando alienados da realidade espiritual. Se não há equipes mediúnicas especializadas, nem por isso deixam de ser socorridos pelos mentores, mas sem o magnetismo humano de que carecem. Por isso, os grupos bem estruturados são postos avançados de assistência. Atendem uma minoria hoje, atenderão multidões amanhã, à medida que se ampliem esses serviços. Então está aqui essas questões trazidas por Simonetti. A Fabi colocou, para a gente poder concluir aqui o nosso trabalho. Você falando de romper o fluxo dos pensamentos, lembrei que nas reuniões de desobsessão, alguns irmãos começam a prestar atenção no que o esclarecedor diz, quando sentem que queremos ajudá-lo também. É até doloroso ouvir, até hoje ninguém quis me ajudar, só querem me mandar embora, me tratam como mal, mas ele ou ela, né? E tal, né? Eu sofro e ninguém olha para mim. Acho que o sentir-se objeto de carinho, de amor, de atenção, de que também será ajudado, colabora com o romper daquela monoideia. Sim. A atenção que ele recebe, a forma como ele é tratado, é fundamental para que ele então seja devidamente assistido. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso trabalho então, o soldado colocou, entram várias coisas, o vitimismo, a necessidade de atenção, carinho, amor, etc. Sem dúvida. É um conjunto de elementos que vão se somando ali. E a Angelina trouxe para nós aqui, mensagem para nós aqui diz assim, Luz e paz, irmãos e amigos. Pensem no trabalho que o vosso grupo tem de divulgação da doutrina dos Espíritos. Talvez não tenhais percebido as dificuldades que aconteceram e que possam acontecer pela longa caminhada que tendes como necessidades para as vossas escalas evolutivas. Tendes certezas que também estamos aprendendo, como todos vós. Desejamos que mais e mais estudos aconteçam. Nosso querido amigo Custódio trazendo para nós ali o seu recadinho, para que a gente lembre desse trabalho que é, bidimensional, soldado. Daqui e de lá, graças ao bom Deus. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje, concluindo aqui a nossa tarefa. Vamos ali dispensando os nossos amigos para darem sequência ali nos seus trabalhos, nos dois planos, nós daqui e eles do lado de lá. Então nós concluímos aqui. Para vocês verem, o tema foi tão interessante que eu tinha preparado aqui 3 capítulos para nós estudarmos, Os esclarecedores, os psicofônicos e os passistas. Ficamos aqui correndo com os esclarecedores e poderíamos continuar ainda aqui durante um tempo para trocar mais algumas ideias. Mas foi suficiente para que a gente tivesse o entendimento do compromisso e da responsabilidade desse colaborador, desse componente da equipe mediúnica, do seu papel, do seu trabalho, das suas responsabilidades e necessidades de estudo e capacitação. Porque lidar com a gente lembra, como eu gosto sempre de dizer, no atendimento fraterno, no trabalho de desobsessão, a matéria-prima de trabalho do grupo é a dor, é o sofrimento. E com isso você não pode se aventurar. É necessário que você tenha dedicação, que você tenha amor e que se capacite para isso, para que o seu esforço facilite também o trabalho que vem do plano espiritual. É uma responsabilidade muito grande, mas tão importante quanto todas as outras. Lembrando que cada tarefa tem ali o seu grau de responsabilidade. Então nós encerramos por aqui para encerrar o nosso trabalho.